Graça e paz de Jesus, boa noite, Deus abençoe. Está precisando de alguma estratégia para vencer grandes obstáculos, problemas difíceis que tu não vê solução ou até mesmo impossíveis aos teus olhos? Então fica aqui porque tu vai ouvir sobre Neemias, que foi um servo de Deus e ele venceu debaixo das estratégias do Senhor. Neemias, ele era um homem simples, ele estava exilado na Babilônia, na época em que o povo de Deus se dividiu em dois reinos. Nesse tempo, Neemias era copeiro. O que um copeiro fazia? Ele servia, entre outras atribuições, ele servia o vinho para o rei. Então o rei ele confiava tanto naquele copeiro que antes de tomar o vinho, o copeiro experimentava para ver se não tinha veneno, para ver se não ia causar algum dano para o rei. Neemias ficou sabendo que o povo dele estava sofrendo muito. Por que estava sofrendo? Porque os muros de Jerusalém haviam sido derrubados, destruídos. E quando Neemias ficou sabendo disso, ele se entristeceu de uma maneira muito grande. E o rei percebeu a tristeza de Neemias. Como ele era um homem muito fiel, um homem de oração, em todo o livro de Neemias tem vários registros das orações de Neemias, então ele era um homem muito ligado a Deus em oração. O rei Artaxerxes, que se chamava, percebeu a tristeza de Neemias e perguntou o que tinha acontecido, Como Neemias nunca tinha parecido triste diante dele, ele questionou. Aí Neemias falou que o povo dele estava sofrendo, que o povo estava assolado, estava destruído. E aí o rei se compadeceu, o Senhor tocou no coração do rei também, porque Neemias orou, e Deus permitiu que Neemias fosse para Jerusalém e que ajudasse a reconstruir esses muros. Chegando lá em Jerusalém, Neemias encontrou mais dificuldades ainda. Então ele começou o trabalho da reconstrução dos muros e não foi só simplesmente recomeçar a reconstrução dos muros. Ele enfrentou forte oposição. Olha o que a Bíblia fala no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1. Haviam dois homens chamados Sambalate e Tobias. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um dia só? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Aí, sabe qual foi a postura de Neemias? Ele orou. Nesse momento que ele ouviu tudo isso, toda essa afronta, ele orou. E começou a oração bem assim: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. No versículo 6 diz assim: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da sua altura em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. O objetivo de Neemias foi alcançado, ele conseguiu reconstruir os muros e, além disso, ele virou governador de Jerusalém. Entre as estratégias de Neemias tem algo muito importante aqui a ser observado. Primeiro ponto: ele amou a causa de Deus e o interesse de Deus. Neemias, ele se condoeu, o coração dele doía, ele ficou triste, tanto que ele servia ao rei e a Bíblia diz que nunca ele tinha chegado diante do rei com um semblante triste.
mas por saber que os irmãos dele estavam sofrendo, ele ficou tão entristecido que o semblante dele mudou. E quem percebeu isso foi o próprio rei que conhecia ele. Então, a causa de Deus estava tão arraigada nele, era tão importante para ele, que foi isso que moveu Neemias. Toda essa história que se passou, os objetivos que ele teve, tudo que moveu ele foi um profundo sentimento em Deus, um sentimento sincero, uma causa honesta em Deus. Então, se tu tem objetivos que sejam da vontade de Deus, se Deus te entregou alguma missão, algum objetivo nas tuas mãos, te deu alguma orientação, e tu sabe que isso é da vontade do Senhor, segue as instruções de Neemias. Olha o que mais que ele fez, vamos relembrar aqui. Ele foi um homem de oração. No livro de Neemias relata muitas orações, ele orava para tudo, ele consultava a Deus para tudo. Ele trabalhou com perseverança, então ele poderia até se sentir assim, desanimado, se sentir triste, né? Até o semblante mudar, de tão triste, porque isso não era comum, visivelmente não era comum para ele, tá? Ele não retrocedeu também diante dos obstáculos, mas ele avançou, confiando em Deus, orando e também trabalhando, agindo, né? Ele sabia que a solução dele não estava aqui no natural. No plano natural não está a vitória de ninguém. Inclusive foi isso que Jesus veio nos trazer como maior recado, que o reino de Deus está dentro de nós e que a nossa comunicação com o Pai é em espírito e em verdade, em oração. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Pai, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Deus, que assim como o Senhor colocou amor no coração de Jeremias, pela Tua obra, pela Tua causa, pelo Teu interesse, Senhor, que assim também os nossos corações sejam movidos, Pai, pelos Teus interesses e que tenhamos a mesma força que Neemias teve, os objetivos, Deus, alicerçados no Teu reino e na Tua vontade, e a persistência e força para trabalhar até conseguir conquistar aquilo que antes era tão difícil, mas que debaixo, Senhor, da Tua orientação, da força, das respostas das orações que o Senhor deu para ele conseguiu todas as coisas porque ele confiou no Teu nome. Que assim sejamos nós, em nome de Jesus. Amém.